Vamos orar, irmãos, para a gente iniciar a palavra. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela tua palavra. Te render graças, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, para bendizer o teu nome, para nós sermos gratos, Pai, por tão grande salvação. Porque o Senhor nos salvou, Pai. Nós precisamos entender isso, Pai, na profundidade da Tua presença, Senhor. Nós queremos te render graças, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, transforma as nossas vidas, ela traz libertação, Pai, para a nossa vida. E nós queremos, Pai, te render graças pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, nesse lugar. Queremos, Pai, te agradecer pela Tua presença, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome. Nós queremos, Pai, te adorar e bendizer o Senhor na beleza da Sua santidade. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso que nós estamos aqui. Tu és o motivo, Pai, de nós estarmos nesse lugar. Tu és o motivo, Senhor, de nós, Pai, congregarmos, Pai. O Senhor, Pai, é a nossa vida. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor fez tantas coisas por nós, Pai, quando nós éramos inimigos Teus. Mas o Senhor, Pai, nos amou. O Senhor nos comprou com Teu precioso sangue. A Tua palavra diz, Pai, que não foi por ouro nem por prata, mas pelo Teu precioso sangue, Pai, que o Senhor nos comprou. E nós somos livres, Pai. Nós fomos libertos, Pai. Oh, Pai, nós não temos nada a ver com o mundo e o mundo não tem nada a ver conosco. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos fez entender isso, Pai. E nós somos gratos, Pai, porque a Sua palavra diz que existe uma largura, uma altura, uma profundidade, oh, Pai, de te conhecer, Pai, e prosseguir em te conhecer. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, gente. Vocês podem ir. Aleluia. Deus é bom. Nós precisamos, irmãos, estar nesse lugar com a consciência de que nós estamos aqui por causa do Senhor. Amém? Foi Ele que nos comprou, né? Na verdade, nós nem escolhemos a Ele. Ele diz, eu te escolhi, não é? Ele nos escolheu, é por isso que nós estamos aqui. Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como você bem sabe. Mas sabe, irmãos, que não é só isso. Deus, Ele quer que nós compreendamos, que nós todos os dias, sabe que a voz do Senhor, ela está disponível todos os dias. Lá em Hebreus, no capítulo 1, diz que, havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, hoje Ele fala por meio do seu Filho. E que Filho é esse? Jesus. O verbo que se fez carne. Eu estou essa manhã, irmãos, nessa manhã, para falar para você, para que você tenha consciência da sua salvação. Para que você tenha consciência de que Jesus, irmãos, Ele não desceu aqui nessa terra por sua causa, por sua própria causa. Ele desceu sobre esta terra por uma causa nobre. E muitos de nós, irmãos, temos nos esfriados, temos nos afastado do Senhor mesmo, por achar que aquilo que nós estamos vivendo é o suficiente. Aquilo que já foi revelado a nós já foi o suficiente. Mas Paulo, orando pelos irmãos de Efésios, ele diz que existe um comprimento, uma largura, uma altura, uma profundidade. Para nós conhecermos, irmãos, cada palavra que foi enviada a nós, que foi revelada a nós, cada palavra, irmãos. Eu sei que no português a palavra salvação é algo muito raso no que o Senhor, o próprio Deus, quis expressar. Mas sabe, a palavra de Deus, irmãos, à medida que nós vamos conhecendo, Deus vai revelando a nós. Ele não quer que você entenda a revelação do pregador que está falando aqui fora, aqui por fora de você. Ele quer que você entenda a revelação que o próprio Espírito Santo revela ao teu coração, dentro de um versículo. Dentro da Bíblia, irmãos, porque a palavra é o próprio Deus. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 3,16:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. E quando a gente vai ver o original dessa palavra inspirado, é exatamente o sopro de Deus. Todas as vezes que nós nos dispomos, irmãos, com o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos entregar não somente de espírito, mas de corpo, alma. Amém? Nós precisamos nos entregar por inteiro quando nós estamos meditando na palavra. Nós precisamos nos entregar por inteiro quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos sendo inspirados, quando nós estamos lendo a Bíblia, irmãos, Deus está soprando em nós. Deus está trazendo revelação ao nosso coração. E sabe, como eu falei, é muito importante nós congregarmos, porque o congregar vai te livrar de uma vida fria, de uma vida morna. Amém? Porque Deus, Ele não tem isso nem para mim, nem para a sua vida. Muitos pensam que, ao passar do tempo, 10 anos, 15 anos, o normal é esfriar. Mas sabe, irmãos, o normal não é esfriar. O normal é estar aquecido, é estar fervoroso de espírito, é servir ao Senhor com fervor de espírito. É entender, irmãos, que à medida que nós lemos a palavra, que nós temos uma vida de oração, que nós temos uma vida de consagração, uma vida de entrega ao Senhor, irmãos, você vai conhecendo o Senhor, você vai passando a conhecer o Senhor. E o sopro de Deus está sobre a sua vida. E Deus quer que você entenda. O irmão Rick Renner, ele fala que também existe um outro significado a respeito de inspiração. É a música do céu. Deus está liberando, irmãos, uma música do céu para mim e para você. E se você entender o compasso da sua vida, a estação em que você está, irmãos. Porque Deus tem estações para nós. Deus tem, irmãos, tempos e tempos para nós. Não é interessante que Deus fale para você entrar pela porta de uma nova estação e você permaneça na estação antiga. E a palavra de Deus, irmãos, é exatamente isso. Ela é inspirada, ela é o sopro de Deus, ela é a música que Deus libera dos céus para você, de uma forma particular, íntima. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui um versículo, né, que eu tive experiência da minha própria vida. Você que é verbo da vida, você que é do verbo da vida, você lê os livros do irmão Reagan e você sabe que o Marcos 11, 23 foi o versículo que o irmão Reagan foi curado, não é? Mas sabe, irmãos, eu estava pensando, a gente não pode ficar com a revelação do irmão Reagan somente. É bom demais, aquele homem, ele teve várias revelações que você, durante 20 anos, que você lê em uma semana. Não é assim? Mas Deus quer, irmãos, que você tenha a sua própria revelação, a sua própria experiência de Marcos 11, 23. Eu lembro, irmãos, que quando o Benjamin estava no hospital, ele estava com meningite. Irmãos, Deus falou claramente ao meu coração que o Benjamin, ele não ia ter aquilo que as pessoas estavam falando, aquilo que o médico estava falando. Eu era a autoridade, eu sou a autoridade sobre a vida do meu filho. Irmãos, aconteceu exatamente aquilo que eu falei. E sabe, do modo geral, a importância que a responsabilidade que nós temos, a importância que o Senhor coloca em sua palavra para nós criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque aquilo que nós estamos falando, irmãos, aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos ouvindo, os nossos filhos estão nos copiando, eles são a esponja, eles pegam no ar aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. E quando eu olho para a vida dos meus filhos, irmãos, eu vejo fruto.
Eu vejo fruto e você precisa, irmãos, não ficar com a experiência do irmão Rego ou com o testemunho, o nosso testemunho como pastores. Você precisa ter a tua própria experiência em cada versículo que você lê. Porque Deus está disponível. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus está pronto para se revelar a mim e a você de uma forma particular e íntima. Agora, o que falta, irmãos? Fome e sede. Há tantas coisas que nós nos preocupamos, que nós não deveríamos nos preocupar, porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque quando nós estamos ansiosos, irmãos, a gente não vai ter tempo de meditar na palavra, de meditar nos versículos, porque a Bíblia diz que a palavra é o próprio Jesus. Jesus se revelando a você em cada palavra, em cada versículo. E ele vai trazer a revelação. Paulo diz, não é? Eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação. Olha só, aqueles irmãos eram crentes, congregavam. Mas a oração de Paulo era, eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Rubênio não pode apresentar Jesus a mim, irmãos. Rubênio não pode passar o conhecimento dele para mim. Eu preciso conhecer Deus de uma forma individual, porque Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um ministério para a minha vida. Deus, irmãos, tem uma programação espiritual para passar para mim. E eu preciso descobrir. Você precisa descobrir a programação, a agenda do céu para a sua vida. Mas Deus, ele não vai revelar ao profeta. Deus, ele não vai revelar ao seu pastor ou o seu líder. Deus, ele quer se revelar a você, intimamente, de uma forma poderosa, ao ponto, irmãos, de você ser persuadido por isso. De você não abrir nem para o trem. Porque você sabe qual é o seu futuro, qual é os próximos passos que você precisa dar. Porque você está convicto. O Espírito Santo, irmãos, ele não está aqui porque o céu estava desagradável. O Espírito Santo, ele está aqui para nos conduzir, para nos ensinar, para mostrar o caminho, para colocar, para nos dar as mãos, para dar a mão e dizer assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Ele diz, sobre a minha vista eu vou te dar conselho. Olha só, irmãos, se nós estivermos longe, porque não é Deus que se distancia de nós. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Ele diz, se acheguem a mim, eu vou me achegar a você. Quem é que se distancia, irmão? Somos nós, os filhos que se distanciam. Não é assim? Então, Marcos 11, 23... Começa a ler, irmãos. Eu tenho uma revelação a respeito da minha própria vida, da minha própria família. E você também precisa ter essa fome, essa sede. Sabe? A fome, a sede, irmãos, não pode diminuir ao passar dos anos. Ser crente não é chato. Ser crente é bom demais, irmãos. Porque ser crente é você ter fome e sede pela palavra, é você crer naquilo que ainda não aconteceu. É você crer naquilo que você ainda não viu. É você crer numa pessoa que é invisível, mas é real. Aleluia, que trabalha em teu favor. Que te defende, que é o teu advogado, que é o teu conselheiro, que é teu amigo fiel. E mesmo que você sinta, porque nós não fomos chamados para sentir, mesmo que você sinta, eu estou só. Você abre a sua Bíblia, ele diz, eu jamais te deixarei, jamais te desampararei. Aleluia, é bom demais, irmãos, você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só. Você sempre tem alguém ao seu favor.
E Romanos diz, Paulo diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como ele não nos dará demais coisas, irmãos? Deus está interessado em te dar coisas. Aleluia! Religiosidade, o espírito da religiosidade não gosta disso. Mas sabe, Paulo deixou claro que Deus quer nos dar coisas. Deus, ele não quer que as coisas venham nos possuir. Mas Deus quer que nós sejamos possuidores de coisas. Aleluia! A Bíblia diz lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que mandamento é esse, irmãos? De buscar a sua presença, de conhecer o próprio Deus, porque quando nós conhecemos o próprio Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Aleluia! Que mandamento é esse? O mandamento de servi-lo. O mandamento de conhecê-lo, irmãos. Porque tudo aqui de baixo vai passar. Amém? Mas sabe, a Bíblia diz que um sangue nos comprou. O sangue do precioso, do nome de Jesus. Jesus nos comprou. E a Bíblia diz que por meio desse sangue, nós temos acesso à presença. Existe um trono e esse trono é cheio de graça e de misericórdia. Amém? Então tudo isso aqui que nós estamos passando, tudo isso aqui sobre esta terra vai passar. Mas o sangue de Jesus, irmãos, ele veio para trazer um livre acesso ao Pai. Para o mundo, Deus, ele é somente Deus, mas para nós ele é o nosso Pai. E o Pai, ele se importa com as suas necessidades. O Pai, ele se importa com aquilo que você está passando, com as circunstâncias pelos quais você está vivendo, porque ele quer resolver tudo isso. Irmãos, ele é Pai e ele te ama. Amém? A Bíblia diz, eu vou me manifestar a ele. Agora, irmãos, nesse tempo, eu quero dizer para você, irmãos, com toda a convicção do meu coração, o diabo vai tentar tirar convicções de você, se você não se dispuser, se você não se dedicar a ler a Bíblia, a conhecer o Senhor, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de entrega. Porque tudo que o diabo quer é te confundir. E você precisa estar firme na rocha. E sabe como você vai ter convicções? Você vai ter convicções quando você estiver na presença, quando você não sair do lugar que você nunca deveria ter saído. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11. Abre lá. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O que você tem, irmãos? Você tem muita coisa. Da parte de Deus, de forma espiritual. E essa manhã eu estou falando sobre comunhão e salvação. E Deus está dizendo que é responsabilidade nossa guardar o que nós temos, o que Ele já nos deu de graça. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Se Deus está falando assim, irmãos, é porque existe alguém interessado de roubar aquilo que nós temos de tão precioso. Então, nós precisamos guardar o que nós temos. Precisamos não somente guardar, mas conhecer aquilo que nós temos. Porque você sabia que existe crente que não sabe nem o que é, nem o que pode, nem o que tem, e nem se interessa por isso. Aí, muitas vezes, passa por um monte de circunstâncias que são circunstâncias desnecessárias. Por quê? Porque não conhece. Porque a Bíblia diz assim,
O meu povo tem perecido porque lhe falta o conhecimento. Então, conhecimento, irmãos, intimidade com a palavra e ter uma vida de oração nunca é demais. Nós nunca, irmãos, podemos ter esse pensamento. Eu já sei de tudo, eu já fiz o rema, eu já fiz escola de ministro, então eu já sei de tudo. Nunca deve passar esse pensamento sobre a sua cabeça, na sua cabeça. Por quê? Porque, irmãos, existe uma profundidade. Existe uma intimidade tão profunda, porque Deus é grande demais. Como diz uma música, Deus é alto demais, Deus é grande demais, Deus é largo demais. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, ter cuidado. Como eu posso ter cuidado? É por isso que Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Porque existe um poder na salvação, irmãos. Existe um poder tremendo na salvação. E como eu falei para você, o diabo ele vai tentar colocar dúvidas. E a Bíblia diz assim, em Romanos, o capítulo 10, o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É um texto bem conhecido nosso, não é? Que a gente sempre fala quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai fazer um aconselhamento para alguém que recebeu Jesus ali aqui na frente. E aí a gente fala para a pessoa confessar, porque a Bíblia está falando aqui que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. E sabe, irmãos, muitos de nós achamos que nós recebemos Jesus, nós fomos livres do inferno e parou por aí. Mas eu quero te apresentar, irmãos, um Deus que ele é ilimitado. Deus não tem limites. Esse versículo não diz respeito àquela pessoa que vai receber a salvação e passou por você e acabou-se a história. Não. Existe muito mais. Existe muito mais a se extrair desse versículo, a se extrair a respeito dessa palavra salvação. E eu quero falar aqui para você, essa palavra salvação, no original é soteria, que significa livramento, preservação, segurança e salvação. Você faz isso por você mesmo? Não. Foi Deus que fez por você. Repetindo, livramento, preservação, segurança e salvação. Livramento, irmãos. Eu quero dizer para você, você não foi programado para morrer cedo. Existe um livramento dentro dessa salvação, que eu quero que você entenda essa manhã aqui. A salvação do Senhor está em movimento em sua vida e você precisa saber, conhecer. Porque Deus ele não vai agir através da sua vida, para a sua vida, em seu favor, se você não conhece. Existem livramentos da parte de Deus. Sabe quantos livramentos nós tivemos, irmãos, que nós nem sabemos? E eu quero te fazer lembrar, essa salvação está em movimento dentro de nós. Livramento, preservação, segurança e salvação. Um outro tópico que também é desse significado, soteria, é livramento da moléstia do inimigo, que significa o mal, doença e enfermidades. Eu já ouvi muitas pessoas, crentes, falando, quando é para a morte chegar, a morte vem só com a desculpa. Com a dor de cabeça, com o câncer. Não, a Bíblia está falando aqui, irmãos, que na salvação existe o livramento das moléstias do inimigo. E que mal é esse que o Senhor está nos livrando? Da doença e das enfermidades. Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos, as enfermidades, o mal, a moléstia está debaixo dos teus pés. Aleluia!
Glória a Deus. Um outro significado. Salvação de posse atual de todos os cristãos verdadeiros. Salvação futura, a soma de benefícios e bênção. Salvação futura, a soma de benefícios e bênçãos. Eu quero dizer para você que o dinheiro é para estar na tua mão, porque a salvação está em você. A prosperidade, irmãos, é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. É você abrir um negócio e dar certo. Não por causa de você, mas por causa de Deus, da salvação, do poder de Deus que está dentro de você. Aleluia! Essa salvação chegou. E quando você agarrou essa salvação, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo, irmãos. Não tem como dar errado. Tudo que você fizer vai prosperar. Aleluia! Aleluia! Tem uma vaga. E essa vaga, tem 30 pessoas correndo atrás dessa vaga. De que você precisa de uma vaga? Pois essa vaga é sua. Porque Deus vai te beneficiar. Deus está te beneficiando porque você está nessa salvação. Aleluia! É muita coisa, irmãos. Não dá para você falar tudo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não dá. Porque essa palavra salvação é muita coisa. Há muito a se conhecer em Deus, quem nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, irmãos. E não dá para o diabo, não sobrou nada para ele. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz assim: fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A salvação veio para você não passar por nenhuma necessidade. Na verdade, irmãos, o Senhor se importa não somente de matar a tua fome, mas suprir a tua necessidade e sobrar. E fazer transbordar em sua vida. Você entende? Não tem como falar disso, irmãos, e não se alegrar. Não tem como falar disso, irmãos, e não se movimentar por dentro, irmãos, porque existe um poder na salvação. Há um poder explosivo na salvação. Você não pode ficar parado quando você vê isso, quando você entende isso. Aleluia! Aleluia! Soma, irmãos, como é que uma pessoa tem coragem de falar que Deus não se importa com os benefícios, com a prosperidade na vida do crente? Como é que uma pessoa tem coragem de falar? É porque ela não conhece, ela está no raso. E nós, irmãos, não fomos chamados para estar no raso. Deus nos chamou para nós estarmos na profundidade. Na profundidade, irmãos. É lá que nós vamos conhecer o próprio Deus. E precisa ser humilde. Precisa vestir as vestes da humildade. Para entender quem Deus é. Para nós e através de nós. E sabe, as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, elas vão provar dos benefícios. Porque vai derramar em nós uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente o Senhor já nos deu. Aleluia, diga: a salvação está operando dentro de mim. Aleluia, glória a Deus. Cristãos, outro significado, cristãos redimidos de todos os males dessa vida. Covid, câncer, diabetes, pressão alta. A salvação traz o benefício. Cristãos redimidos de todos os males dessa vida gozarão após a volta visível de Cristo do céu, no reino eterno e consumado de Deus. Salvo da penalidade. Quando o Senhor nos chamar, irmãos,
Não fique pensando que Deus ele vai trazer uma penalidade sobre a sua vida porque você já é salvo. Amém? Ele não vai te condenar. Os seus pecados já foram julgados com Cristo na cruz. Amém? Salvo da penalidade, poder, presença e o mais importante, salvo do prazer de não pecar. Quando você entende isso, irmãos, você não tem prazer em pecar. Você não tem prazer em sair desse lugar, irmãos, espiritual, que se chama salvação, que já foi dada a você. Pecados pequenos e pecados grandes. Porque um pecado grande, irmãos, ele não começa com algo grande, ele começa com algo bem pequenininho. E essa salvação, irmãos, quando chega até a nós, tira de nós o prazer de não pecar. Você é crente, você é salvo, e você não tem mais aquele desejo de fazer coisas erradas que desagradam a Deus. O que é pecar, irmãos? Pecar é errar o alvo. É você mentir, é você roubar, é você... Seja grande, seja pequeno. É você mentir, é você roubar, é você desejar a mulher dos outros, é você desejar o marido dos outros. Isso é pecado. Amém? Isso é pecado. Irmãos, eu vou dizer aqui abertamente para você. Eu tenho 26 anos de casado. Nunca na minha vida passou na minha cabeça eu desejar um homem. Na sinceridade do meu coração, irmãos. E eu falei para o Senhor, se eu chegar a fazer isso, Senhor, que o Senhor não me deixe, que o Senhor me leve antes. Porque eu não quero pecar, irmãos. Eu quero ser fiel até o fim. Não só por causa do Rubênio, mas porque eu sou fiel a Deus primeiramente. Eu sou fiel a Deus, aquele que me comprou. Aquele que colocou salvação em minha vida. Aquele que me tirou o prazer de não pecar mais. Isso é poderoso demais, irmãos. Você olhar 26 anos para o seu cônjuge e você amá-lo da mesma forma. Aleluia. Por que crente tem vontade de pecar, irmãos? Porque não está aprofundado na palavra. Porque não ora, porque não lê a Bíblia. Irmão, se existe algo fraco em sua vida, é porque você não está conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecê-lo. Eis aí a razão, que existem muitos fracos, muito doentes, e outros que dormem. Então, a Bíblia está falando aqui, irmãos, que quando essa salvação está em movimento, quando eu conheço, eu sou salvo do prazer de não viver uma vida de pecado. Porque o diabo é que tenta nos fazer, ele é o tentador, ele vem com sugestões, né? Como o Rubênio falou aqui, uma vez ele ministrando, ele dizendo, tem muitos pensamentos que se levantam na nossa mente, a gente pensa que é a gente que está pensando, mas não é, irmãos, é Satanás, o diabo, esse é o emprego dele. É trazer dúvida, é trazer aquela incerteza. E aí ele sabe, por ele ser um ser espiritual, ele sabe se você recebe ou não. Por meio do quê? Das suas atitudes. Por meio da sua forma de agir. E o pecado, ele sempre vai trazer uma consequência. E sabe, irmãos, como Deus sabe que o pecado traz a consequência, e essa consequência é a morte, ele diz, existe aqui o caminho da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção. Irmãos, quando nós escolhemos o caminho da bênção, Deus vai junto conosco. Amém? Então, Deus, irmãos, Ele colocou sobre nós essa responsabilidade de nós conhecermos a Ele e prosseguir em conhecer, sabe? Essa palavra salvação, irmãos, existe tantas palavras dentro da Bíblia que nós precisamos conhecer, porque é Deus falando conosco. Amém?
E nós precisamos, irmãos, quando nós passamos a conhecer, porque eu falei para você que nesses últimos dias o diabo vai tentar tirar a sua convicção daquilo que você é, daquilo que você pode, daquilo que você tem, até mesmo a respeito dos planos, irmãos, que você um dia foi objeto de profecia. O diabo ele vai tentar tirar de você. Será que é mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Ele vai trazer dúvida a você. Porque dúvida é o contrário de fé. Mas olha só o que a Bíblia fala em Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se você crê em Jesus, e essa crença, ela precisa estar em movimento em sua vida, à medida que você lê a palavra, à medida que você lê bons livros, à medida que você tem o teu devocional, irmãos. Quando você faz essas coisas e o diabo vem com uma dúvida, você já está preparado, você já está armado. Amém? E Paulo está falando aqui. Quando você faz os exercícios espirituais, você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido. Muito pelo contrário, a circunstância ela vai vir contra a sua vida. E Paulo diz, graças, porém, que em Cristo Ele sempre vai me conduzir em triunfo. As circunstâncias elas vão vir contra a sua vida, mas elas vão ser como um trampolim para você subir em lugares mais altos, em níveis mais altos em Deus. Porque o diabo vem quente, mas nós vamos estar fervendo. Aleluia! Jamais nós vamos ser confundidos. Qual é o segredo, irmãos? O segredo já foi revelado, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. E a Bíblia, ela fala que nós precisamos, irmãos, ter essa intimidade com o Senhor. Paulo, ele falando lá em Efésios, eu quero que você abra lá, Efésios no capítulo 3, no versículo 15. Aleluia. Eu sei que eu já citei esse versículo, mas eu quero que você abra. Efésios 3. Vamos ler a partir do 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em meu coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Olha só, irmãos, Deus quer que eu e você compreendamos, a fim de, porque aqui ele está fazendo uma oração, amém? Pelos irmãos de Éfeso, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ei, querido, quando você conhece, quando você passa a conhecer, irmãos, você vai estar pleno. Deus vai te tomar em sua plenitude. Deus, irmãos, não vai deixar que o diabo coloque dúvida e incertezas no teu coração, porque você vai estar ocupado demais. E essa ocupação você já foi tomado pela plenitude de Deus. e logo após ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto temos pedido ou pensado, conforme o seu poder que opera em nós.
Irmãos, Deus tem muita coisa para fazer e Ele vai fazer muito mais além do que nós temos pedido ou pensado. Mas esse poder não é Deus que movimenta em nós, somos nós que movimentamos por meio do conhecimento, por meio de uma vida de intimidade. Porque eu não posso, irmãos, ter uma intimidade em Deus por você. É uma forma individual, a salvação é individual, não é? Geralmente nós falamos isso e isso é verdade. A salvação é individual. Você precisa buscar a Deus de uma forma íntima. Você precisa conhecer Deus, porque é só você e Ele. Ninguém pode se intrometer entre você e Deus, irmãos. Paulo diz, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura, nada. Eu estou bem certo que absolutamente nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus quer. Agora a pergunta que não quer calar, você quer? Se você quer, irmão, já deu certo. Você vai ser tomado dessa plenitude de Deus. Essa salvação, irmãos, está disponível a todas as pessoas. Todo mundo. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas todos aqueles que disserem sim para o Senhor, irmãos, vão desfrutar nessa terra, dessa salvação. Olha só o que a Bíblia fala em 2 Pedro. 2 Pedro, aleluia. Segunda Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Existe, irmãos, uma graça e existe uma paz. Mas essa graça e essa paz, ela não pode estar na mesma medida. E Deus está esperando por quem? Deus está esperando por nós. E quando nós, irmãos, quando nós falamos sim para o Senhor, Senhor, eu vou te conhecer, eu vou mesmo me esforçar. Porque, irmãos, as coisas do Senhor não é por acidente não, irmãos. Tudo que nós fazemos em Deus é de forma intencional. A sua carne, quando você acordar, a sua carne e os seus pensamentos, eles nunca vão querer que você busque o Senhor. Que você seja tomado de toda a plenitude, porque a alma, ela quer comandar, ela quer governar. E Deus está esperando por nós, para que essa graça e essa paz se multipliquem em sua vida. Irmãos, quando essa graça e essa paz se multiplicar em sua vida, irmãos, o diabo, ele não vai tentar mais, ele não vai mais conseguir te distrair. Tentar ele vai, mas ele não vai mais conseguir te distrair, porque a graça e a paz está sendo multiplicada. Você está ocupado demais, você está sendo tomado demais, você foi tomado pela plenitude do Senhor. E essa graça e essa paz já tomou todo o teu ser, de uma forma tão exagerada e tão extravagante que você não vai dar mais atenção para o diabo. Você vai dizer como aquele escritor, quando ele acordou, eu não sei dizer o nome porque é inglês, não sei falar inglês, né? Nem inglês nem grego. Não sei falar. Que ele acordou e o diabo estava na beira da cama dele. E ele disse, é só você? Voltou e dormiu. Irmãos, esse homem estava cheio de graça e de paz, estava tomado de toda a plenitude de Deus, irmãos. Ele não estava preocupado com o que o diabo podia fazer na vida dele, não. Ele estava tomado. Algo íntimo, algo, sabe, poderoso. Ele tinha uma convicção, o diabo não podia tocar na vida dele. Está escrito, aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não pode tocar. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é um leão. Como leão, procurando a quem possa tragar. Ele só vai tragar os fracos, aqueles que não têm intimidade, aqueles que não estão cheios dessa graça e dessa paz. Mas sabe, irmãos, eu quero te dar uma boa notícia. A graça e a paz está disponível para mim e para você, para que ela seja multiplicada em sua vida. Aleluia, isso é bom demais. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele está pronto, irmãos, a multiplicar. Como Ele multiplicou os pães e os peixes.
Aleluia, e vai sobrar. Você vai ficar com o bucho cheio, ainda vai sobrar, ainda vai levar para casa. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Diabo, eu não estou nem aí para você. Você pode fazer a festa que você quiser, mas você não vai me tomar. Eu já estou tomado pelo próprio Deus. Aleluia, nada vai conseguir te confundir, irmãos. Porque você crê naquele que é todo poderoso. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo não pode nada contra a sua vida. Quando essa salvação, esse conhecimento, esse poder, essa graça está em movimento sobre a sua vida, irmãos, o diabo sabe quando você conhece. Aleluia, ele não vai querer chegar nem perto de você, porque ele sabe que você está fervendo. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Abre comigo, irmãos, lá no livro de Jó. Aleluia! Oh, Deus bom! É grande demais, irmãos, é profundo demais. Deus tem muita coisa para você. E para mim. Aleluia! Então não deixa o diabo te distrair. Porque ele vai ser sempre um perdedor. Aleluia. A Bíblia vem falando aqui, irmãos, que Jó, né? Porque muitas pessoas querem dar o exemplo de Jó. Não, Jó sofreu. Jó ficava na moinha de Jeová. Nem moinha de Jeová Deus tem, irmãos. Jó falava tanta coisa absurda sobre Deus. E Deus é tão misericordioso, irmãos. Deus é tão cheio de paciência, é tão longânimo, que ele não desistiu de Jó, como ele não desistiu de nós. Irmãos, quantos de nós estávamos dentro da religiosidade? O diabo botava uma doença, né? A culpa de Deus. Não, foi Deus que fez isso, né? Deus botou na prova. Irmão, Deus não prova ninguém com doença, não. Na verdade, Deus não prova ninguém. Deus, irmãos, Ele nos ensina por meio da sua palavra. Aí tem um monte de crente dizendo, é porque é o Jó. O Jó está na galeria da fé? Não está, irmãos. Sinto muito ele dizer, você pode ler Hebreus 11, o capítulo todo. Jó não está lá. E olha que tem muitos ali, heróis da fé, que tiveram muitos defeitos, porque Deus ele não cobre os defeitos das pessoas, não, irmãos, na Bíblia não. Por quê? Porque nós temos as nossas fraquezas. Mas Ele está mostrando ali em Hebreus 11 que a gente pode melhorar. Como eles melhoraram, como eles foram aperfeiçoados, nós também podemos ser aperfeiçoados. Aí tem um monte de gente dizendo, porque é Jó. O exemplo do crente é Jó. O crente religioso é Jó. Irmãos, o meu exemplo é Jesus. O meu exemplo é Jesus. Certa vez, Filipe falando, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou para Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você pergunta, mostra-nos o Pai. A Bíblia fala, irmãos, em Hebreus, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz, irmãos, lá em Atos, no capítulo 10, versículo 38, que Jesus de Nazaré foi ungido para desfazer as obras de Satanás. Desfazer. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Se você quer saber mais informação, faça o rema. Amém? Eu vim, irmãos. Jesus não veio colaborar com Satanás, não, irmãos. Botando doença nas pessoas. Destruindo a vida das pessoas. Aquilo que rouba, que mata, que destrói, que tiver na sua vida é Satanás. Não é Deus não que está fazendo não, porque Deus é bom. Desde o Antigo Testamento, irmãos, a Bíblia diz que quando Deus ele foi tirar o povo do Egito, ele encheu o povo com prata e com ouro. E diz que no meio deles não tinha nenhum inválido. E nenhuma mulher que abortasse. Ele diz, porque eu sou o Deus que te sara.
E Jó, irmãos, perdeu tudo. Não foi por causa de Deus, não. Não foi Deus que botou ele na moinha, não. Foi porque ele não conhecia Deus. A ignorância do homem, irmãos, faz com que doença chegue, enfermidade chegue, as pessoas morrem cedo. A irmã Analise, por que tanta gente morreu desse Covid, irmãos? Porque não conhecia o Senhor. Duro é esse discurso. Não conhecia o Senhor. E muitas vezes aceitou. Não, chegou a hora. Chegou a hora. Onde está na Bíblia que chegou a tua hora, meu irmão? Se eu quiser viver 90 anos, eu vou viver. Porque o poder da vida e da morte está sobre a minha língua. E Jó, irmãos, capítulo 42, olha só, irmãos. No versículo 4. Jó começa a falar um monte de coisa, né, sobre Deus. Fala um monte de coisa a respeito de Deus, mas tudo errado. E aqui no versículo 4, Jó 42, 4 diz: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Irmãos, Deus, ele estava querendo que Jó o ouvisse. Ele está dizendo aqui, escuta-me, pois. O Senhor tinha dito para ele, me escuta, rapaz. Me ouve. Eu lembro, ele diz assim, eu lembro quando Deus falou comigo, me escuta. E eu vou falar. Aí depois de todo o sofrimento, no último capítulo, Jó decide ouvir o Senhor. Aí ele diz, escuta-me, pois, você tinha falado, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, diga agora, os meus olhos te veem. Olha só, no versículo 10, Jó aqui passa a conhecer o Senhor. Antes ele não conhecia, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos eles te veem. E no versículo 10 diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o quê? O dobro de tudo que possuía. Então vieram ele todos os seus irmãos. Vamos ver no versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio ter ele 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Você entende? Quando Jó, irmãos, passou a conhecer o Senhor, a primeira coisa que Deus fez na vida de Jó foi prosperá-lo. Porque Deus, irmãos, além dele ser Deus, ele é Pai. Deus restaurou a sorte de Jó, Deus restituiu o seu estado melhor do que o primeiro. Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele não conhecia. Jó não conhecia, ele passava por muitas dificuldades. Mas quando ele passou a conhecer o Senhor, irmãos, Deus o fez prosperar. Deus o fez andar saudável. Então, tudo que Jó falou aqui, tudo que Jó falou a respeito de Deus, ele estava enganado. Por quê? Porque ele só ouvia Deus, ele só sabia a respeito de Deus, ouvir falar. Ele ouvia falar que Deus era um Deus que colocava enfermidade, que era um Deus que castigava. Mas hoje, a Bíblia está dizendo aqui, que Jó via Deus com os seus próprios olhos. E Deus, irmãos, quer que nós o vejamos com os nossos próprios olhos. Deus, ele não quer que outra pessoa o apresente a você.
Deus quer que você conheça Ele com os seus próprios olhos. Que olhos são esses, irmãos? Os olhos espirituais. Que os seus olhos, irmãos, a minha oração essa manhã é que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você conheça a riqueza, a suprema riqueza e a grandeza do seu poder que opera sobre a sua vida. Esse poder, irmãos, da salvação, ele vai estar sempre em movimento em sua vida, à medida que você o conhece, irmãos. Porque Deus quer enchê-lo. Deus quer fazer abundar em sua vida toda a graça, a fim de que você tenha sempre em tudo ampla suficiência, você vai superabundar em toda boa obra, irmãos, e não importa, irmãos, se o mundo está em crise, você vai melhorando, você vai avançando, você vai prosperando, porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos o Senhor, a nossa luz vai brilhando a cada dia, nós vamos conhecendo, irmãos, e nós vamos ser como farol nesse mundo. Nós não estamos aqui por acaso, irmãos, nós fomos chamados para nós sermos o farol sobre esta terra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, pela tua palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, Pai, a cada dia. Que nós não venhamos parar no caminho, Senhor, mas que nós venhamos te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Porque existe algo poderoso em você, Pai, que nós precisamos te conhecer de uma forma íntima e particular. Existe uma informação do céu. Existe, Pai, uma música do céu, Pai, que foi tocada para nós de uma forma íntima e individual, Pai. E eu oro, Senhor, para que os meus irmãos tenham sede e fome pela tua presença. Que essa sede, que essa fome, Pai, venha a aumentar a cada ano que passar, Pai. A tua palavra diz que aquele que crê em você, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E nós cremos em você, Pai, e nós sabemos que nós não vamos ficar no mesmo lugar, porque esses rios, Pai, eles vão fluir, eles vão aumentar, Pai. Sempre nós vamos desfrutar de uma água nova. Nós vamos sempre desfrutar de novidade de vida, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós vamos desfrutar da novidade de vida, da novidade de espírito, Pai, porque nós vamos, Pai, continuar olhando para você, que é o autor e consumador da nossa fé, e assim, Pai, nós vamos estar livres de todo peso, de todo pecado, Pai, porque nós não queremos, Pai, estarmos, Pai, embaraçados, nós queremos nos desembaraçar, Pai, e nessa manhã, nós decidimos no nosso coração, não estar mais, Pai, com pesos, ou pecados, Pai, porque existe uma carreira para nós corrermos, e nós vamos correr, Pai, e nós vamos correr não somente, Pai, de qualquer forma, nós vamos correr com a visão, nós vamos, Pai, chegar, Pai, na linha de chegada, e o Senhor se agradará de nós, Pai. Nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer, Pai, porque a sua palavra diz que mais bem-aventurado é o praticante da palavra do que aquele que somente ouve, e eu quero te agradecer, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado, irmãos.